E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, gente. Hoje a gente tá aqui com um amigo querido que se formou comigo na faculdade. Bons tempos de Nesp Araraquara. Bruno Malavolta, seja muito, muito, muito bem-vindo a esta mesa pra gente conversar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é uma intersecção, na verdade, né, entre literatura, arte, escultura. Que é o aniversário da Semana de Arte Moderna, de 22. Queria que antes de qualquer coisa você se apresentasse rapidamente, porque o Bruno, quem se formou comigo, é professor de cursinho, também pré-vestibular, né, Bruno? Conta aí um pouquinho. Exato. Valeu, Mari, muito obrigado. Primeiro, honradíssimo com o convite. Há muito tempo a gente combina um bate-bola e agora deu certo, que bacana. Alex, Uhum. que eu mal conheço, já considero pacas, é nós, tamo junto. É muito legal estar aqui com vocês para Muito falar da semana de bem-vindo, viu? 22, falar... Oi? Muito bem-vindo. Seja muito Muito bem-vindo. obrigado. Valeu, valeu. Então, a gente vai falar sobre esse assunto que é fantástico, faz parte da minha formação, da nossa. Eu sou formado em Letras pela Unesp, fiz mestrado e doutorado na área de estudos literários, sou da poesia moderna brasileira. Minha tese de doutorado entra um pouco nessas questões, eu estudo a relação entre poesia e sociedade, né? Essa coisa, esse tema tão brasileiro, né? Poesia e sociedade, quer dizer, como é que a poesia interfere no social. Sou há 14 anos professor de cursinho, de ensino médio, já trabalhei com redação, com gramática, a gente está falando sobre isso, com literatura, mas a minha praia é a literatura e mais especificamente a poesia, que talvez seja o forte ali de 22. Então é isso. E sou Hum. poeta também, acho que não tem como não falar isso. Ah, Pode com falar. certeza, tem que dizer que Bruno é poeta, um excelente poeta. Aliás, depois você pode deixar seu arroba aqui para as pessoas te seguirem. Ele tá com um Mas, projeto lindo de recitar poemas vendado, eu tô achando aquilo muito incrível, tá, Bruno? Tá demais. Muito valeu, Mari. legal. Sigam o Bruno, vale muito a pena. Querido, vamos lá, pra começar o nosso papo então, acho que a gente pode pensar um pouquinho, né, a Semana de Arte Moderna, ela vem de onde, né? Qual que é o contexto que deriva na Semana de Arte Moderna? Que contexto é esse? E quais são, acho que, os principais pontos que a gente pode recortar desse contexto e que vão depois, inclusive, derivar em, desdobramentos até hoje, assim? Como é que a gente pode pensar, então, primeiro num contexto que que foi a Semana de Arte Moderna, né? Muito bom, Mari. Cara, vamos começar pensando assim: a Semana de Arte Moderna é um cataclisma, né? Ela é um fim do mundo, ela é um evento explosivo, como todos os eventos de vanguarda, né? Então, o que são os eventos de vanguarda? São eventos que propõem rupturas, cortes, né? Assim com o futurismo, assim com o dadaísmo, assim com o expressionismo, assim com o cubismo, isso pensando nas vanguardas europeias, né? Quando eu fui ao Chile há um tempo atrás, eu fiquei muito surpreso, Mari, que eu conversei com a moça que vendia os livros, estava tudo caríssimo, não comprei quase nada. Eu voltei da Argentina com 14 livros, do Chile com um só, mas enfim, ponto e vírgula. E a moça veio falar que era formada em letras e tal. Eu falei, eu também. E aí, por fim, ela me contou que eles tinham estudado a Semana de Arte Moderna Brasileira, estudado o nosso modernismo, né? Eu gosto de brincar que, assim, você vai a uma FENAC francesa, você tem uma estante de poesia, de poesia, não, de música norte-americana, claro, o blues, o jazz, o rock, etc. Você tem uma estante que é de música latina, que vai ser a música argentina, o tango, vai ter, sei lá, música uruguaia, e uma estante só de música brasileira, né? O que que a gente tem de tão singular, né? O que que a gente tem de tão especial? Isso passa pela Semana de Arte Moderna. A gente teve, então, um evento de ruptura de amplo espectro, né? O que que foi a Semana de Arte Moderna? Bom, vamos lá. A Semana de Arte Moderna acontece, Mari, basicamente por um motivo. O Brasil é um país muito, era, né? E é um país muito rural, muito atrasado, muito medieval, muito colonial. E aí o que acontece? Você tem no Brasil, eu gosto de brincar dando aula de literatura, eu falo assim, gente, se essa aula fosse dada na França, eu diria assim para vocês, gente, o simbolismo foi um lento caminhar para a modernidade. Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. Se fosse dada no Chile, por Rubem Darío, poeta simbolista, e no Brasil o simbolismo não deu certo. O simbolismo que era a arte moderna do final do século XIX, começo do século XX, né, e vai ser assim também na pintura, vai ser assim, enfim, né, em várias artes, isso não acontece no Brasil, porque a gente tinha uma elite muito provinciana. E essa elite é o quê? A Trindade Parnasiana, né? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, com todo o mérito, baitas poetas, parabéns, publiquem os poemas no Twitter. Mas o Alberto de Oliveira morre em 1937 fazendo um poema parnasiano. E aí a gente tem um grupinho, que é esse grupinho paulista, com pitadas ali de Rio de Janeiro, mas sobretudo um grupo paulista, que vai envolver o Mário, que vai envolver o Oso de Andrade, que vai envolver
Caras como Ronald de Carvalho, lá do Rio, que tinha participado do modernismo europeu, lá português, certo? E esses caras percebem uma coisa muito simples: ou a gente explode tudo, ou não tem inteligência nacional. Porque o parnasianismo tinha tomado conta de tudo. E o que é o parnasianismo? O parnasianismo é o romantismo requintado. Porque essa coisa de parnasiano ser neoclássico, né? Eu ia falar um palavrão, mas neoclássico de pi, é isso, cara. Não tem neoclássico. Tem, claro que tem, na forma, mas o tema é romântico. Os caras fizeram o hino da bandeira, fizeram um hino, sabe, Olavo Bilac fez o hino da bandeira, fizeram o hino nacional, eles dominaram a inteligência nacional e, basicamente, o que os rapazes percebem muito intuitivamente, eu diria até que o único que sabe realmente está fazendo é o Mário de Andrade, que escreve o prefácio interessantíssimo, aquele manifesto, né, maravilhoso, que está no início do Paulicéia Desvairada, livro também de 22, junto com a Semana. Então, assim, o que eles percebem é que ou a gente tem um tecido de vozes, ou a gente é um conjunto que vai abalar a estrutura do rolê, ou não vai haver espaço para invenção. E eu vou pontuar, sobretudo depois de 1917, ano fundamental, o ano que o Monteiro Lobato vai dar uma machadada na cabeça da Anitta Malfatti, certo? O seu artigo no jornal, Paranoia e Mistificação, sobre a sua exposição expressionista, né? Então, quer dizer, o ano de 17, com a estreia de Bandeira em Cinza das Horas, mais parnasiano que outra coisa. O ano de 17, com um artigo de jornal do Oso de Andrade, chamando o Mário de poeta futurista. Esse ano é um ano decisivo. Eles percebem que eles tinham que fazer alguma coisa um pouco mais estruturada. De novo, talvez mais inconsciente, Mário, do que consciente. Porque era um bando de moleque. Era um bando de moleque que fez barulho. E a semana foi isso. Um grande, imenso barulho que não teve como não ser ouvido até hoje. 100 anos depois, a gente ouve barulho ainda. E Bruno, você estava falando então que era um bando de moleque, né? Realmente tinha até um monte de coleguismo ali, né? Eles se conheciam, eles eram Claro. amigos. Foi em 22 em São Paulo. Como que foi a repercussão da semana logo depois, né? Nos dias, nos anos seguintes, no resto do Brasil e até mesmo em São Paulo? Qual que foi o impacto imediato da semana? Alex, essa pergunta é uma pergunta muito curiosa, porque tem um outro detalhe na semana que eu acho maravilhoso. A semana é lendária, né, cara? Ela é lendária, o que quer dizer que a gente também, nós temos informações objetivas e temos também muito mito em cima. E é muito bom que tenha, porque o mito também é construção de narrativa, quer dizer, o mito é narrativa, né, Mari? Uhum. Então, ou seja, o que eu estou dizendo, a princípio, uma parte da crítica diz assim: olha, teve sim barulho, por quê? Teve algum barulho porque muitos desses poetas estavam em jornais de grande circulação e fizeram a coisa barulhar. A coisa barulhou também porque Graça Aranha faz a comunicação no primeiro dia, a abertura da semana sobre as artes modernas, uma palestra pífia que não interessa mais a ninguém, nem vale a pena retomar, mas isso chama atenção porque Graça Aranha era um escritor consagrado no pré-modernismo e que era da ABL, Academia Brasileira de Letras. Então isso chama a imprensa em cima. Eu me lembro de uma nota de jornal que dizia assim: das casas de família, à hora do jantar, ninguém fala sobre a Semana de Arte Moderna se há crianças à mesa. É muito engraçado o negócio, é muito provinciano. É muito doido isso, né? E tem uma carta bombástica de um poeta que eu estudei no mestrado, quase ninguém sabe que ele existe, Dante Milano. O Dante Milano, uma carta a um escultor, que eu não vou me lembrar o nome agora, já ele volta, ele diz alguma coisa como: cara, aconteceu um negócio em São Paulo bombástico, você não tá entendendo, deixa eu te contar. E ele conta da semana, assim, como um evento que literalmente abriu, digamos, as portas da inventividade, da inteligência nacional. Então, teve repercussão, sobretudo no meio artístico, né? Agora, daí pra frente, Alex, aí é um rolê, porque a semana é o evento mítico inaugural desse modernismo brasileiro. Então, vou te dar uma outra pontuação aqui. Mário de Andrade, 20 anos depois, né? Então, num texto, uma palestra, que é um texto em que ele revê o modernismo, ele fala a primeira coisa, né? Não sei como é que eu consegui falar aquele manifesto, né? No meio da escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, com a galera me xingando. Estão indo embora porque o Ronald de Carvalho leu o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, né? A galera tá em polvorosa. Eu não sei como eu consegui falar aquele manifesto. Esse é o primeiro ponto. Mas uma coisa ele fala que é muito bacana, que é assim, uma coisa a semana fez. Depois da semana, nenhum parnasiano nunca mais se levantou num café, sabe, na Confeitaria Colombo, para falar um soneto sem sentir um pouquinho de vergonha, que é a função das vanguardas, né?
Então, assim, tem mais coisas para falar sobre isso. Né? Vou esperar uma bola de vocês para entrar nisso, eu não vou ficar me alongando muito. Mas, basicamente, de imediato, a gente tem uma recepção, então, que ela oscila entre o barulho e o desdém, né? Mas que acaba afetando, sobretudo, aqueles que tem que afetar. São jovens, inventivos, que estão criando, que estão pensando e que encontram ali uma força de grupo. Vanguarda é grupo, vanguarda não é individual. Uhum. Perfeito? Bruno, e aí é interessante, né, tudo isso que você está trazendo, porque eu fico pensando o seguinte, né, nesse contexto todo, a gente tem, então, uma das grandes marcas da semana de 22, com a estrutura moderna, é justamente pensar esse modernismo a partir de uma quebra de paradigmas em todos os níveis, né. Então a gente vai pensar isso para as artes plásticas, a gente vai pensar isso, acho que você trouxe aí o soneto, que para quem está ouvindo a gente e não se lembra lá da escola, o soneto é uma forma fixa de poesia, né, então é uma forma que está muito clássica, né, e que está muito baseada em quase que uma continha ali, né, que tem que ser feita de número de versos, de rimas e tudo mais. E a gente vai ver que com o modernismo vão surgir alguns tipos de liberdade, tanto para a poesia quanto para a literatura de maneira geral. E essa liberdade vai aparecer principalmente na forma, mas ela vai aparecer também na temática, né, na forma de, tratar os temas. E acho que isso tem implicações até hoje, mas é importante quando a gente recorta que isso aconteceu em São Paulo, com esse grupo, né, dessa maneira, porque o que eu queria te perguntar é assim, a gente pode dizer então que a Semana de Arte Moderna, com esse barulho todo que ela fez, ela representa o Brasil, enquanto realidade, díspare que é, né, representa o Brasil como um todo? Esse modernismo, ele de fato chegou em todos os estados brasileiros? Todos os autores brasileiros, beberam dessa fonte? Não, né. Como é que é isso, assim? Porque a gente pega, sei lá, uma Cecília Meirelles da vida. A gente sabe que a Cecília Meirelles não foi por aí, né, foi por um outro lugar. Mas Uhum. tem algum Sim. tipo de influência, não sei. Como é que você pensa isso? Mari, a resposta é complexa, porque acho que ela não é unívoca, né? Não há um consenso. Uhum, Mas o que eu posso te dizer é o modernismo paulista, vamos colocar com essa expressão, eu gosto dela, modernismo paulista, né? Ele tem três pretensões básicas, e isso é o Mário. O Mário é o Pelé do modernismo, ele é o cara organizador, é o cara que faz o gol. O Oswald de Albano é Garrincha, dá uns dribles esquisitos, faz uns trem que ninguém entende direito e faz a arte dele e faz o jogo ficar mais bonito, né? Mas ele é desde organizador, o Mário o organizador. Vamos uhum, lá. O que acontece é que nós temos na Cecília, é o caso do Ronald de Carvalho, é o caso de, sabe, Guilherme de Almeida, que é uma coisa um pouco mais neossimbolista. Eles foram por esse caminho, né, que é o do Pessoa, né, tá tudo bem, Rubem Dario também, quer dizer, esse neossimbolismo, que é uma continuidade entre o século XIX e o XX, que já é moderno. O século XIX é moderno, né? Não é é moderno. modernismo, mas é moderno. Agora, o que o grupo modernista paulista faz é, de fato, uma ruptura que é de invenção. E aí, três pontos importantes que o Mário destaca. Quais são os objetivos centrais da semana e do modernismo de primeira fase? Primeira fase heróica, né, de 22 a 30. Número 1, renovar a inteligência nacional. Número 2, repensar o Brasil, né? Então, renovar a inteligência artística do Brasil, repensar o Brasil no sentido nacional, rever o mito romântico de criação da nação, rever o mito nacional brasileiro que o romantismo cria, Iracema, Peri, né, e Uhum. Jucapirama. E 3, liberdade estética. São as três grandes tópicas, né? E o que vai acontecer? A gente vai ter, então, a partir daí, um catalisador, né? Muita gente vai tentar fazer esse tipo de poesia e não vai dar certo. É o caso mesmo do Ronald de Carvalho. É uma porcaria a poesia modernista dele. Ele deve ter continuado fazendo os poemas simbolistas dele, que ele fazia bem até. Mentira, não fazia tão bem, não. Mas, enfim, melhor que os modernistas. Não deu certo, né? Eu acho que outros entram um pouco por esse lado e não dá muito certo. Por quê? Porque é um modernismo muito de dicção paulista mesmo. A princípio, eu acho que é isso mesmo. E, importante dizer, que tem pretensões nacionais. Daí, se a gente acha que é nacional, se não é nacional, isso é a gente digerindo o passado. O movimento tinha pretensões nacionais e até nacionalistas. Eu diria que é uma fraqueza do projeto, necessária no primeiro momento, mas é uma fraqueza esse nacionalismo, essa coisa do nacional, que quem que vai resolver? Drummond,
entendeu? Drummond resolve, Cecília resolve, Vinícius de Moraes resolvem, Portinari resolve. Então, esse modernismo de primeira fase, ele tem uma pretensão nacional, sim, né? E com relação à questão da forma, Mário, olha que informação bombástica e assustadora. O Mário conta que quando ele viu O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, ele ficou assombrado, né? Ficou tão assombrado que ele fez um poema sobre aquilo. Era um soneto. Então, o Mário fez um soneto. Isso é engraçado, né? Quer dizer, ele próprio não sabia bem para onde ir. Então, a Semana de Arte Moderna tem esse caráter organizador, né? Um poema como Sapos do Bandeira, em nível temático, né, quebra todo esse idealismo romântico, esse idealismo nacionalista, né, que vem do século XIX. Enfim, eu iria por aí, tá? Mas é claro, enfim, né, podemos dizer que ele não é nacional, no sentido de que ele não ocorre fazendo um grande laço nacional entre os autores, até porque isso era impossível na época. Mas ele tem pretensões nacionais e ele ecoa, sim, né, na nação como um todo, após 22, não tem como ignorar o nosso modernismo pela sua maturidade estética. Ele esteticamente é muito maduro, né? E ele passa pelos paulistas. Eu queria só fazer um parênteses aqui, porque você estava falando aqui, eu e as minhas associações esquisitas, né? Mas eu acho que é uma associação que pode servir pra gente pensar algumas coisas, né? Quando você fala isso da forma, eu acho tão interessante que às vezes a gente acha que pra fazer, você que é poeta pode dizer disso, né, Bruno? Eu não sou poeta, então não posso dizer, mas posso dizer de um outro lugar, é essa comparação que eu quero fazer. A gente acha que quando a gente não tem forma, né, fixa, isso é mais fácil. Então, assim, qualquer coisa que eu fizer em versos livres vai ser poesia, né. E aí eu fiquei fazendo uma relação aqui com essa questão do ensino, que a gente tem pensado muito, né, e nos últimos anos vem aí uma onda grande de pensar o ensino, as práticas dentro de sala de aula, né, sala de aula invertida, essas práticas, né, de uma educação mais ativa, em que o aluno seja protagonista e tudo mais. E aí o professor fica completamente perdido, porque ele aprendeu a dar aula de um jeito que tem um beabá, um monte de regrinha ali, né. E aí você coloca o professor numa sala que é invertida, você dá para ele, né, um passo a passo de como estruturar uma aula nesse sentido, mas ele fica completamente perdido, porque ele está totalmente nos moldes anteriores. E aí, o que eu sempre digo quando eu falo sobre esse tipo de técnica dentro de sala de aula, é que o professor precisa estar muito mais preparado e ele precisa ter muito mais bagagem, mais coragem para colocar uma metodologia ativa em ação do que se ele tivesse uma metodologia tradicional no bolso. E eu acho que você falou isso do soneto, me vem isso na cabeça, assim. Me parece que é muito mais difícil, né, que você tem que ter uma carga de inventividade, criatividade, mas ao mesmo tempo de técnica muito maior para se virar com uma falta de padrão do que você tem que ter para fazer, né, o soneto, que para eu não tô colocando aqui hierarquicamente não, tá, não tô dizendo que um é mais ou melhor que o outro, não é isso, mas eu tô dizendo que às vezes tem uma ideia errônea de que essa liberdade estética ela é uma libertinagem, alguma coisa nesse sentido, sabe. E acho que não, né. Puxando libertinagem, o Bandeira tem uma fala sobre isso muito legal. O Bandeira, ele diz que basicamente ele fala o seguinte: meu Deus do céu, depois de 22, cara, todo mundo virou poeta. Engraçado, né? Pelo menos antes tinha saber metrificar, pelo menos tinha saber fazer rima. Ele coloca, então, é claro que tá sendo ali jocoso, né? Claro que tá brincando, mas qual que é o lance? Exatamente, mano. É muito mais difícil fazer um poema realmente livre, porque isso te exige consciência da métrica também, né? Sim. Agora, aí tem um lance muito importante, né? Que eu acho que ele é talvez o must, a cereja do bolo do nosso modernismo, né? O nosso modernismo, ele tem uma vinculação com o futurismo, e é o futurismo do Marinetti, né? O poeta Marinetti italiano, que cria o futurismo italiano. Eles têm um problema muito semelhante, Mari, que é assim, imagina o passado da Itália nos ombros, né? Os caras têm Roma, os caras têm Renascimento, Barroco, Humanismo, Petrarca, Dante, Boccaccio, Bernini, meu Deus do céu, né? É uma loucura, é infinito, né? Os caras têm o neoclassicismo, os caras têm todo o passado ocidental em cima dos ombros. Isso tornava a Itália um país mais retrógrado em termos artísticos. Marinetti vai lá e, clup, corta, né? Só que o Marinetti tem uma postura de negação do passado. Uma negação do passado.
Essa negação, a gente sabe, ela é amiguinha ali do fascismo. Tanto que o Marinetti envereda pelo pensamento fascista posteriormente mesmo. Por quê? Porque a negação do passado, ela anula o pensamento crítico. Se você não conhece o passado, você não pensa. No Brasil, isso não acontece. Por isso que no prefácio interessantíssimo, o Mário fala assim, olha, o Oswald me chamou de meu poeta futurista no artigo do jornal, aquele artigo de 17. Eu sabia que ia sair e deixei sair. Não devia ter feito isso. Eu fui vaidoso, queria ser conhecido, queria sair da obscuridade. Mas ele diz, eu não sou futurista, eu sou desvairista. Tá? O que é desvairismo? É um movimento maluco que ele inventa, que não é movimento nenhum. Ele está dizendo o quê? Ele está fundando o desvairismo. Depois ele fala, acabou o desvairismo. É a última frase do prefácio, ele diz que não tem mais o desvairismo. Por quê? Ele está dizendo assim, eu não sou futurista, porque esse verso livre do futurismo também é uma fórmula. Olha que loucura isso. Isso também é uma fórmula, é matemática, inclusive, positivista. Eu não quero isso. Eu quero digerir o passado. Eu quero repensar o Brasil. Eu quero repensar a minha linguagem. Olha a maturidade disso, cara. Isso é maravilhoso, entendeu? Então o Mário vai fazer esse movimento que acaba sendo muito mais esteticamente maduro, que é o que você falou. Não é só forma, é conteúdo. Sei lá, cara, pega o Mário, né? Dizendo, sou um tupi tangendo um alaúde, sou um tupi tocando um alaúde, né? É de uma profundidade, é de uma beleza, né? Tão grande. Ou o Manuel Bandeira, né? Criticando os parnasianos no poema Os Sapos, de 22. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas, clunk, clunk, a forma. A forma está em tudo, né? Então, temos um formato para essa tela, temos uma resolução, temos um formato de áudio, temos um formato para o soneto, temos um formato para o verso livre. Agora, quando virar forma, aí não tem mais invenção. Aí a gente acabou a arte. Aí virou o quê? Um artesanato. Então, também é contra isso que o nosso modernismo vai, né, levantar a sua voz. E, Bruno, tem um autor que eu estudo no mestrado, o Heidegger. Ele não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com o modernismo, mas ele faz uma diferença que me parece muito interessante entre evento e acontecimento. Para o Heidegger, o evento é aquilo que tem um ponto, né, na história e que é logo passado, logo é esquecido. O acontecimento é aquilo que, ao acontecer, nunca deixa de acontecer. Ele vai acontecendo enquanto o tempo passa. Pensando assim, a gente pode falar, porque estamos em 2022, já faz 100 anos disso, muita coisa aconteceu. Seria um mero evento? Parece que não, né? Senão a gente não estaria aqui conversando. O que há de real acontecimento que permanece vivo, impactando o Brasil de 22? Rapaz, que pergunta, Alex. Sensacional. Acho que é isso, né? É um acontecimento. Ele é acontecimento porque ele é dialético. Vamos lá, 24, Manifesto de Poesia para o Brasil, né? Oswald de Andrade, aí já é o Oswald, né? Já saímos do Mário, fomos pro Oswald. Ele começa dizendo, a Mari vai se lembrar dessa frase nos célebres corredores da Unesp Araraquara. A poesia existe nos fatos. A poesia idealizada, pá, cola com o real. E aí já estamos na psicanálise, né, Mari? Colou no real aqui, ó. O que você faz agora, né? Colou o simbólico e o real. O que você faz? Né? Olha o grau de, sei lá, perversão, o grau de ousadia disso, é um absurdo. A poesia existe nos fatos. Em seguida, vamos ver se eu lembro a frase certinha. Os casebres de ocre e açafrão os casebres de ocre e açafrão não sei o que lá, da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Isso 24. Vamos lá, você vai ler Dom Casmurro. Aí eu te pergunto, alguém tá passando calor em Dom Casmurro? Tem alguém que o subaqueira porque tá no Rio de Janeiro de terno? Não tem, né? Tem mosquito no Rio de Janeiro? Não tem mosquito. Que engraçado, né? O único momento que parece o Rio é quando o Bentinho e o Escobar estão na frente da janela e tá aparecendo o mar. De resto, parece Paris. Então, que Brasil é esse? Isso no Machado, nosso maior escritor, na minha opinião, de todos os tempos. Segundo Monteiro Lobato, se a literatura brasileira fosse uma vegetação, ele seria a única árvore. Então, no único organismo mais complexo que a gente tem, nós não temos mosquito. Aí chega o maluco e fala, a favela é um fato estético. Vamos lá, o salto não é tão grande, gente. De 1899 para 1925 24 são apenas 25 fucking anos.
25 anos de não ter mosquito para dizer que a favela é um fato estético. Esse é o grau de ousadia do Oswald, esse é o grau de ousadia do modernismo. Aí você pega um clipe. Vamos lá, Alex? Vou voltar para sua pergunta. Você tá com medo de eu perder? Eu vou voltar. Vamos pra Anitta? Anitta, vai malandra. Meu Deus, é genial, que foi revolucionário. Ok, a Anitta é fantástica. Isso tá no Oswald 100 anos antes. Então, quer dizer, o grau de ousadia, o grau de adiantamento, e aí o link, né? Essa semana de 22 vai repercutir na Tropicália de 67. Vai repercutir em Zé Celso Martínez Correia, Caetano Veloso, os Irmãos Campos, Glauber Rocha, e toda essa galera vai retomar, então, Caetano, Gil, Bethânia, toda essa galera o Tom Zé, vai retomar 22 e vai transformar em produto de indústria cultural. Então, sim, sem Caetano não teria Anitta, mas sem Oswald de Andrade não teria Caetano, e sem Mário não teria Oswald. É uma linha, tá? É uma linha. Então, né, eu diria, faço coro com o Zé Miguel Wisnik. Poucos momentos a arte de uma cultura inteira conheceu ebulição em mesmo grau de intensidade em várias linguagens artísticas. Isso aconteceu no trovadorismo. Occitânia, Provença, sul da França, se espalhou pela Europa, século XII, XIII, XIV, certo? Isso aconteceu no Brasil do século XX. Se a gente for fazer um time de futebol, não tem nem onde botar banco. No que não falta é gênio. Para tudo quanto é lado, né? De uma Hilda Hilst até um Mário de Andrade, tem muita gente boa, tem Goulart, tem tanta coisa boa, tem Manuel de Barros. Tudo isso é fruto do nosso modernismo. Então, os meninos era bagunçado, mas fizeram o rolê acontecer bem direitinho. Ai, Bruno, eu adorei essa sua linha que botou a Anitta junto com a galera aí, porque eu acho realmente que a Anitta tem muitas questões, mas ela é muito genial, assim. Eu acho ela uma grande gênia, assim. Admiro muito, inclusive. Acho que tem que. Acho comercialmente e esteticamente muito interessante tudo que ela faz, porque as duas coisas estão ligadas. Você falou de indústria cultural, e aí eu queria que a gente percorresse um pouquinho essa ideia de indústria cultural, né, para pensar nesses desdobramentos, então, da semana de 22. E como é que a gente pode pensar, então, quando a gente fala, claro, de indústria cultural, a gente está se remetendo ao Adorno e Horkheimer, né? A gente está falando aqui de transformação de objetos que, em tese, seriam artísticos e que serviriam para, de alguma maneira, questionar o status quo, né? Como objetos que vão servir para, justamente, não sei, promover as ideologias vigentes. E aí vou aqui tentar colocar isso nos seus exemplos, né? Eu acho que a gente está pensando no Mário de Andrade, no Oswald, como essas vozes dissonantes que estão questionando o que é cultura nacional, como é que a gente constrói essa cultura, de onde vem o Brasil, quem que é esse índio idealizado, e aí eu tô indo para um outro lugar, para um outro indígena, né? E eu tô pensando no mosquito e eu tô pensando na favela como fato estético, tá? Isso é o papel da arte, que é o papel de questionar, né? E aí você chega numa Anitta que vai tomar isso como base, vai pegar a favela como fato estético, mas vai transformar isso em um grande produto da indústria cultural que vende para massa e que comunica ali algum tipo de ideologia que está mantendo o status quo. Então, como é que isso acontece, né? Como é que a gente sai de uma coisa e vai para outra? E aí vou te fazer uma pergunta que não está diretamente ligada à semana de 22, mas que está ligada a uma indagação que a gente bota para os alunos sempre aí, que os vestibulares também trazem, e que é uma conversa nossa aqui, que é: como é que a gente diferencia a arte de entretenimento? É possível fazer isso? Vamos lá. Primeiro ponto, né? Qual que é o problema, afinal, em vender, né? Essa é uma pergunta que volta sempre no meio intelectual. E eu, por mim, se quiser me vender agora aí, quiser me comprar, pode comprar. Tô à venda. Eu tô Tá à tentando venda, tirar tá à a moral dessas venda. questões. Tô à venda, tô à venda. Aliás, se alguém quiser patrocinar a Logomaquia, a gente tá Tamo à aceitando venda. patrocínio, Por tá, favor. gente? Pode Exato. patrocinar um podcast, estamos aqui, ó. A gente faz tudo de podcast a OnlyFans, tá tudo certo. É o seguinte, né?
Eu acho que, Mari, primeiro, é um processo natural do capitalismo, né? Então, vamos lá. O capitalismo chegou. E aí, eu vou entrar um pouquinho até na minha tese, eu encarei essa questão, Mari. Eu falei, né, para vocês que eu estudei poesia e sociedade. É uma Uhum. questão muito simples. Como é que a poesia responde à indústria cultural? Essa é a minha tese. Como ela responde, eu prefiro o espetáculo do Debord, né? Mas eu vou pelo Adorno também. É o seguinte, nada é mais anticomercial que a poesia, a princípio, né? Ela é a Uhum. menos vendável das artes. Mas isso não vale para o cinema, isso não vale para as artes plásticas de forma geral. Então, o que a gente tem? A gente tem um país que é que é colonial, que é muito arcaico, que é escravocrata, tá no Brás Cubas, que não aprendeu a pagar trabalho. Esse país que não digeriu isso tudo, fez aquela abolição de 1868, que foi uma coisa assim, né? Uma lei de 2 linhas. A partir dessa data, considera-se abolida a escravidão no Brasil. Todas as disposições contrárias são revogadas, eu acho que é isso, né? Isso. E pum, acabou, viva, né? Machado do lado da princesa Isabel, certo? No dia da assinatura da Lei Áurea. Tá, avança um pouquinho. Esse capitalismo ainda muito colonial, certo? Mal digerido, ele vai receber o capitalismo de mercado. É uma loucura. Você não fez a lição de casa e você recebe o capitalismo de mercado. Vai para o Cândido, Antônio Cândido. O que é a modernidade no Brasil? Uma massa de alfabetizados e analfabetos arremessados direto da cultura oral para a cultura de massa. O que ele está falando, Mari? Não passou pela cultura letrada. A galera não aprendeu nem a escrever e está comprando disco e está comprando livro, você entendeu? Então, quer dizer, é toda uma bagunça que é maravilhosa. Acho que esse é o ponto, sabe, Alex? Porque essa bagunça é o Brasil. Carnavalização. O rei vira mendigo, o mendigo vira rei. Entendeu? Carnavalização. É o Oswald, né? Quer apanhar, soldado? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Esse poema chamou capoeira. O capoeira derrubou o Estado, derrubou o soldado, sabe? Com um golpe que ninguém sabe nem de onde veio, que não tá nem escrito. Essa velocidade, ela é fantástica. É isso que nos faz dirigir tão mal, a gente não sabe respeitar uma linha e nos faz driblar tão bem. É isso que nos faz tocar um pandeirinho tão quebradinho e nos faz péssimos roqueiros, em geral, né? Porque a gente não sabe fazer tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tum. Não, a gente a gente é isso, né? Então nós somos da esquina, nós somos da quebrada, somos da quebradeira. Esse é o Brasil. E aí, a minha tese, por que nós produzimos, Mari, uma arte pop tão boa? Pega no Spotify as mais ouvidas. Talvez a gente seja o único país do mundo que só se ouve, cara. Ninguém. Você vai pra França hoje, só toca música árabe, um pop árabe, sabe? Às vezes meio árabe, às vezes meio latino. Não dá pra entender. Galera, sabe? Estados Unidos se ouve muito, claro, o mundo inteiro os ouve. A gente não ouve tanto, não, a gente se ouve. Então, são tantas coisas, né? São tantos gêneros, né? Tem o sertanejo, tem o funknejo, tem o feminejo, aí tem, sabe, e o baião com funk e o tecnobrega, e meu Deus do céu. Então, tudo isso misturado é uma prova. Aí sou eu, hein, Mari? Sou eu falando agora, é o que eu acho. É a minha ideia sobre o Drummond. Quando a Europa entra em crise, aí cria as vanguardas, aí tenta mudar tudo, aí as vanguardas não dão certo, aí esgota. A arte europeia chega num certo esgotamento, que é a crise da representação, a crise do artístico. A Europa entra, né, numa dor de cabeça, num vazio. Enquanto isso, a gente está inventando, sabe, o Jackson do pandeiro. A gente está inventando não estou lembrando agora o nome, mas enfim, né, tanta gente boa, que são pessoas o quê? A gente está inventando, sei lá, a Ivete Sangalo, tá? Então, a gente está inventando tanta coisa, o Tim Maia, né, que a gente tem tanto espaço para criação. Essa bagunça, ela cria uma singularidade, Mário, a palavra é essa, né? Uma singularidade tão peculiar que não para de sair coisa. Então, quando você fala, mas a Anitta é ruim. Não, a Anitta não é ruim, cara. Que país que produz um pop como a Anitta? Que país que produz pega qualquer música sertaneja hoje? Você não sabe se é baião, você não sabe se é samba, você não sabe se é partido alto, você não sabe se é sertanejo, você não sabe se é funk. Você não sabe, porque tá tudo misturado. Isso é tão rico. Ritmicamente, nossa música é tão rica que o nosso produto pop, que aí vão voltar para essa última parte da sua pergunta, que é entretenimento, sim, porque é para vender mesmo. É isso. Só que ele traz esse artesanato do entretenimento, ele é tão rico
no Brasil que talvez engula uma música erudita aí que os caras produzem. Porque não é possível que seja tão fácil, sabe, fazer um ritmo como essa galera do funk faz. Não é possível que alguém consiga juntar bar com a frase flautinha envolvente que mexe com a mente, quem tá presente as ovinhas saliente. Beleza, se é fácil, então sente e faça. Sente e faz. Não é fácil. O nosso pop é fantástico. O nosso pop é genial. O nosso pop é inventivo. Porque ele ainda está no processo de carnavalização. A gente não esgotou ainda. A Europa esgotou no começo do século XX, entrou em crise, sabe? A gente ainda está inventando. Acho que nesse ponto a gente é um pouco mais livre até que os americanos, né? O mercado deles é uma castração também, né? O mercado deles obriga a Beyoncé a ficar em certos moldes. A gente não tem tanto essa, não. Aqui tem muito espaço, né? De repente estoura um hit de carnaval maluco daquelas meninas, né? Que fizeram, por exemplo, né? Não sei o que lá, do Anzol de Peixe lá, né? Não lembro como é que era aquela música lá, fantástica. E é isso, né? Então, a mercadoria, como nós somos um país marginal, um país ainda muito desigual, a mercadoria, ela entra aqui, mas ela não entra por completo. A mercadoria, ela entra de uma forma muito perversa, mas sobra o espaço da nossa perversão também, né? É aquela brincadeira, nós se fode, mas nós goza. E a gente goza pela arte. Aqui no Brasil, a gente faz assim. A gente aprendeu a viver um pouco sem o Estado e com muita arte. Chique demais, não tem nem o que falar. Nossa, eu tô assim, impactada com essa reflexão toda que a gente tá fazendo aqui. Eu Tô tive uma gostando catarse muito. aqui. Nossa, Foi isso. sim, foi A sua fala demais me isso. provocou. Não, foi demais, assim. E é isso mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente tende a minimizar tanto a arte brasileira, né? E colocar ela nesse É. grande caldeirão do entretenimento, que é só entretenimento. Mas de fato a gente tem uma coisa muito rica. Fui lembrando enquanto você falava do Amarelo, do Emicida, né? Em que ele conta um pouco dessa trajetória da música popular brasileira e como o rap vai ali beber no samba, nesse samba que é feito de muitas formas. Na própria semana de 22, ele Uhum. faz essa retomada, né. Então eu acho que para quem não viu também fica a indicação, Sim. né, do documentário aí Amarelo, do Emicida, falando um pouco sobre as implicações da semana de 22 na música, eu acho que super incrível. E aí queria, Bruno, que pra gente terminar, você, falasse um pouquinho, vocês estruturaram um curso, né, você e mais 2 professores, sobre a semana de 22, queria que você falasse um pouquinho sobre ele, onde ele tá, onde as pessoas podem encontrar, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Mari, com certeza. A gente está com um curso, na verdade, que é um curso que se chama 1922, dois pontos, a semana que durou 100 anos. Sou eu mais 2 professores, a pegada é completamente interdisciplinar. Eu na literatura, a Sofia Corso nas artes, o Vitor Crete na história. A nossa formação, né? Nós somos basicamente formados nos cursos de letras e história. Temos mestrado na área de cultura, na área de poesia, na área de história brasileira. A gente resolveu fazer esse curso, a ideia foi do Vitor Crete, né? Uma ideia fantástica que ele teve. Foi uma delícia gravar esse curso. A gente se divertiu horrores, aprendemos muito uns com os outros. E é um curso voltado para quem? Para o aluno de ensino médio, que esse ano presta vestibular. Aquela coisa, né, Mari? Essa coisa de adivinhar o tema é uma grande bobeira, a gente sabe disso, mas como é que você... Uhum. Eu, como aluno, não me sentiria à vontade para ir para um vestibular sem conhecer um pouquinho sobre a semana de 22 esse ano. Claro, é um evento que não tem como ignorar, é o evento. Então, o curso atende a essa demanda do aluno de ensino médio, aluno de pré-vestibular que vai prestar esse vestibular, mas ele também é voltado para o público geral. A gente faz um bom jogo ali entre o didatismo e essa coisa do pensamento. A gente, né, gosta de bater papo, e o bate-papo, diversão, muita risada, muita descontração. Um curso, assim, foi uma lavada de alma. Foi muito bacana gravar e o curso entregou tudo isso no produto final. Então, assim, é isso. Eu não vou lembrar o site. Sofia, você pode me A ajudar? gente Eu vou ter que pedir pode ajuda dos deixar universitários aqui. o link aqui, A gente deixa o depois link. você passa pra gente, a gente deixa o link aqui para as Perfeito, pessoas isso. acessarem e conhecerem mais o trabalho de vocês, também mais profundamente. Legal. Eu acho que você falou, Perfeito. né, que é um curso, claro, nós somos professores de ensino médio, cursinho, a gente sempre pensa em conteúdos voltados para isso, mas é importante também que as pessoas em geral conheçam desse assunto, né? Saibam, porque ele tem Sem dúvida. implicações até hoje, a gente falou aqui um pouquinho de algumas Sim. relações que são importantes de serem feitas. Então acho que fica o convite aí para todo mundo saber um pouquinho mais sobre a semana de 22, que tá operando aí na nossa cultura até hoje, né, Alex? Sim, com certeza. Passa logo esse link aí que eu já vou comprar, viu? Já vou fazer minha matrícula.
Bruno, Eu acho que eu vou conseguir o site aqui, muitíssimo. gente. Desculpa te cortar, Alex, mas Não ó, pode. semana de 1922.com.br. Semana de Semana de 1922. Isso. Com os 1922.com.br. numerais. Semana de 1922.com.br. É Perfeito. isso. Perfeito, gente. Então fica a dica aí já, hein? E a gente já vai colocar aqui também na descrição do vídeo e do podcast. Isso, perfeito. Bruno, muitíssimo obrigado. Não sei nem como agradecer. Foi uma conversa iluminadora para Uhum. todos nós. Eu tenho certeza. Quem nos ouviu também aprendeu muito. Muito obrigado e vamos nos ver mais, hein? Sim, eu adorei. Bruno, eu sabia, né? Que a gente estava aqui, ó, tentando essa conversa, tinha muito tempo. Eu acho que a gente tem grandes epifanias quando a gente troca, né? Quando a gente tem diálogos Exato. aí. Então, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, por vir falar desse assunto que a gente ama tanto. E vamos marcar os próximos, com certeza. Eu amei, né? Um beijo nosso aí pra Mário, Oswald, Anitta e todo mundo que tá Vai, nessa malandra. linha aí. Vai, malandra, né? Obrigada, viu, querido? Exato. Mari, eu agradeço, é sempre um prazer. A gente botou muita água nesse feijão dessa conversa. A gente requentou e que bom que aconteceu agora, assim, muito bem acompanhados de Mário Oswald. Alex, foi um prazer participar aqui com vocês. E um forte abraço. Espero vocês aqui, lá no curso, na minha página no Instagram para acompanhar o decor. Tô falando dos poeminhas vendado, parece meio fetichista, mas é só para provar que eu não sei, que eu não estou lendo, né? Porque hoje em dia qualquer um tem uma tela na frente da cara. Mas é isso, gente. Foi muito bacana, foi epifânico. Eu amei as perguntas, foi um prazer e vai ser um prazer voltar sempre. É isso, senhoras e senhores. Bruno Malavolta, muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês, até o próximo episódio, gente. Valeu. Tchau, tchau.